Livro do profeta Malaquias, capítulo 2. As crianças já nos ensinaram que Malaquias fica antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento, conforme estudamos hoje com as classes de catecúmeno. Malaquias capítulo 2, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições nesse livro. Capítulo 2, nosso texto está no verso 13 até o verso 16. Malaquias capítulo 2, verso 13 até o 16. Já achamos, assim diz a bendita, inerrante e inspirada palavra do nosso Deus. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos nos dirigir a Deus mais uma vez em oração, pedindo a Ele que ilumine o nosso entendimento para a compreensão de sua palavra. Vamos orar? Pai Santo, a sua palavra foi lida e carecemos, ó Deus, da iluminação do teu Espírito Santo para ser compreendida. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o real sentido da tua palavra, o real significado da tua palavra, e poder, ó Deus, por meio da atuação do teu Espírito Santo, vivemos este ensino da tua palavra, desta porção da tua palavra em nossa vida. Abre os nossos olhos, ó Deus, para entender, ó Deus, as maravilhas da tua lei, bem como abre o nosso coração para viver aquilo que são as tuas normas e não as normas dessa sociedade. Essa é a nossa oração e nós já fazemos nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se há uma palavra que descreve os nossos tempos, é palavra líquida, ou líquida, como alguns tendem a dizer. Tanto é que há um autor, cujo nome é Sigmundo, nome difícil de se pronunciar, mas acredito que seja Zygmunt Bauman, onde ele escreveu 2 livros que fez empréstimo dessa mesma palavra, líquida. Ele escreveu um livro chamado Sociedade Líquida e escreveu outro livro chamado Amor Líquida. Ou seja, o primeiro livro é, na verdade, Modernidade Líquida e o segundo é Amor Líquido. Nos 2 livros ele trabalha de como a sociedade, de como os nossos tempos, né, como ele vai descrever como a nossa sociedade é caracterizada pela transitoriedade, fluidez e fragilidade das relações, sejam sociais, identidades e de instituições. Então ele vai falar muito da nossa sociedade, como a nossa sociedade, hoje as relações não são mais algo sólido, mas é uma coisa que rapidamente vai se... Olhando aqueles que são de maior idade, né, que não são dos anos 2000, 2010 para cá, eles podem perceber que houve de fato essa mudança na sociedade. Por exemplo, é só você perceber que anteriormente as coisas eram feitas para durar o maior tempo possível, para durar um longo período de tempo. Então você ia comprar uma coisa, você procurava, aquilo que você procurava de qualidade era duração, não era beleza,
era a duração. Não era meramente a estética, era a duração das coisas. Então as coisas se faziam para durar o maior tempo possível. Tanto é que as fábricas, os produtores das coisas, aqueles que produziam as coisas, eles produziam, nós víamos como uma boa empresa, como sendo aquela que produz para durar o maior tempo possível. Você comprava uma cadeira que durava muito tempo. Você comprava um tênis que durava muito tempo. Tanto é que aquele tênis o filho mais velho usa, o segundo filho usa, o terceiro filho usa, o neto vai usar, o bisneto vai usar. E você vai falar, olha, esse sapato aqui, isso é tradicional na nossa família. O fulano usou, o teu pai usou, o teu tio usou, o teu irmão usou, agora você vai usar. Porque durava muito tempo. E assim podemos falar de várias outras coisas cuja durabilidade era maior. Mas nos nossos dias já não é assim. Nos nossos dias as coisas não são feitas para durar. As coisas são feitas para serem descartadas. Descartadas. Nós não nos agradamos com uma coisa que dura muito. Nós queremos sempre trocar de coisas. Por exemplo, quantas vezes você já trocou o celular em 5 anos? Quantas vezes você já trocou de carro em 5 anos, em 3 anos? Quantas vezes você, mulher, já falou para o seu marido, amor, essa cama já não está boa. Aí o marido te fala, mas como assim não está boa? Está tudo boa aqui, não quebrou nada. Não, mas é que já está muito tempo aqui, pode comprar outra, vamos trocar a cama. Eu mesmo ganhei uma cama de um casal, a cama impecável. Não tinha nada de errado. E ele falou, olha, a minha esposa já enjoou dessa cama. Então estamos a nos desfazer. Então vemos como nos nossos tempos as pessoas eles não querem coisas que duram. Eles querem, é caracterizado por tipo mudanças, transitoriedade. Vamos mudando de coisas. A gente enjoa, nós nos enjoamos, com coisas que estão a durar muito. Nós queremos sempre trocar. Papai, eu já não estou a gostar mais desse celular. Mas o que se passa? Tem alguma coisa estragada? Não. É que já não estou a gostar, eu quero um novo celular. Geralmente também a gente troca de capa, não porque está estragado, porque quer dar uma nova aparência para o celular. Então, isso tudo mostra como somos uma sociedade líquida, uma sociedade de transitoriedade, uma sociedade que não demora com as coisas, onde as coisas são marcadas pela fluidez e fragilidade, seja de relações sociais, de identidades, bem como de instituições. E o que falar, meus queridos irmãos, quando se diz respeito à família? O que se dizer? Alguns têm me contado, os nossos pais, os nossos mais velhos, de como no passado os relacionamentos tinham maior durabilidade. Mas nos nossos dias, observando, os relacionamentos não têm durabilidade nenhuma. Não há um compromisso de durabilidade. Você pode começar a namorar uma mulher às 11h59. Quando bater meio-dia, você pode terminar com ela de boa. Não precisa ter um motivo propriamente. Não quero mais. De boa, terminou. As pessoas se unem em casamento e depois deu na mente da pessoa, cansei dessa vida. Cansei dessa vida, olha, é melhor a gente se separar. Mas viste alguma coisa em mim? Não tem nada, você é gente boa, você é legal, mas eu já cansei. Eu quero outros ares. E com tanta fragilidade as pessoas saem de casa, se divorciam. Tanto é, meus irmãos, que hoje nos nossos dias o divórcio é visto como tem sido visto como sendo algo bom. Há uma cantora, vou contar um milagre, mas não vou contar o santo, ela já se divorciou 3 vezes. Quando a gente acha que ela já está tão desanimada, abatida, nós vamos olhar para ela ficando com pena, ela surge dizendo, estou à procura do meu quarto amor. Ainda não desisti de amar. Eu ainda quero amar, ainda quero casar. E tem várias cantoras, várias celebridades, várias pessoas famosas no mundo aí afora, que acham que não tem problema casar hoje e divorciar amanhã. E na igreja? O que é que nós podemos falar do povo de Deus? Será que nós também podemos fazer isso? Não? Sim? Não? Por que não?
Por que a gente não pode meramente dizer, cansei? Não, já não existe amor. Por que eu não posso meramente dizer, olha, surgiu uma estagiária na minha empresa, oh rapaz, é bonita demais, hein? Eu converso com ela, olha, parece que o papo flui. Faz tempo que eu não tenho tido essa conversa com a minha esposa, mas com ela eu sinto, ela é uma amiga para mim. Por que eu não posso falar, olha, esposa, vamos nos divorciar, porque eu conheci uma nova pessoa. Por quê? Pois bem, meus irmãos, no texto que nós lemos, nós vamos aprender o porquê. Nesse texto, o Senhor nos apresenta enfaticamente com uma afirmação enfática. O Senhor vai dizer no versículo 15 ou no versículo 16 que o Senhor odeia, enfaticamente. Ele vai dizer, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O repúdio aqui é a palavra divórcio, aquele que dá divórcio para a sua mulher ou dá divórcio para o seu marido. Vemos aqui o Senhor afirmando categoricamente que Ele odeia o divórcio. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês hoje sobre esse texto com base no tema, por que o Senhor odeia o divórcio? Por que o Senhor odeia o divórcio com base no nosso texto? Meus irmãos, o nosso texto, na verdade, ele começa no versículo 10 e vai até o versículo 16. São esses versículos que compõem o nosso texto. No entanto, esse nosso texto, ele está dividido em dois assuntos. No primeiro assunto, é o que nós vimos no sermão anterior, quando ele fala do casamento misto, de que o Senhor não se agrada quando o seu povo casa com pessoas que são descrentes. Essa é a primeira parte do nosso texto, no versículo 10 até o versículo 12. Agora, na segunda parte, que é o nosso texto de hoje, está no versículo 13 até o versículo 16, onde o Senhor vai trazer a segunda parte do assunto do texto, que é que o Senhor odeia o divórcio. Pois bem, meus irmãos, eu conversei com o reverendo Tiago no sermão anterior, para não bater muito nos irmãos, então foi necessário dividir em dois sermões, porque entendemos que é um sermão muito pesado. Então, para as costas dos irmãos não doer, apanhar a primeira parte e hoje vão apanhar a segunda. É o Senhor quem está a falar, não sou eu. Meus irmãos, vamos lá então avançar, vamos lá. Meus irmãos, o texto de Malaquias, nós temos visto que ele está estruturado em sentença, onde o Senhor apresenta uma acusação ao povo e o povo vai responder e o Senhor vai replicar esta mesma acusação. Nós vimos a primeira acusação, que é o Senhor dizendo, eu vos tenho amado, e o povo diz, no que nos tens amado? E aí o Senhor diz, eu vos elegi, eu preservo vocês. A segunda sentença é quando o Senhor diz que, olha, vocês me têm desonrado, e o povo diz, no que temos desonrado ao Senhor? E o Senhor vai dizer, olha, vocês têm me desonrado porque vocês não têm honrado, apresentando os sacrifícios que são imundos para mim. E agora, meus irmãos, nós estamos diante da terceira sentença, quando o Senhor vai apresentar-se para o povo e o Senhor vai dizer que eu não ouço, não tenho prazer naquilo que eu vos sacrifício, eu não ouço as vossas orações, eu não atento para aquilo que eu vos sacrifício, é o que ele vai dizer aqui no nosso texto. E essa então é a terceira sentença que o Senhor vai aqui apresentar. O texto então começa da seguinte forma. A primeira coisa então que queremos ver aqui, ou melhor, a primeira coisa que queremos ver aqui sobre esse tema, por que o Senhor odeia o divórcio? A primeira coisa está no versículo 13 até o versículo 14, onde então o Senhor vemos aqui a primeira razão do porquê que o Senhor odeia o divórcio. E a razão é a seguinte: Deus odeia o divórcio porque o divórcio é uma infidelidade aos compromissos da aliança. O divórcio é uma infidelidade aos compromissos da aliança. Olha o que o Senhor vai dizer. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros, de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Meus irmãos, aqui então, o Senhor vai apresentar uma acusação para eles. O Senhor vai dizer, olha, vocês estão fazendo isso. Além de vocês, aqui o tema dizendo, ainda fazeis isto, faz ligação com o texto anterior, com o que está no versículo 10 até o versículo 12.
quando eles então estavam buscando mulheres estrangeiras, adoradoras de deuses estranhos, para casarem com elas. Não somente isso, o que eles estavam fazendo? Eles traziam essas mulheres para o templo do Senhor, para adorarem com o Senhor, e eles então, além disso aqui, eles iam para o altar do Senhor, eles cobriam o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. É como eles estivessem dizendo lá: Senhor, ouve as nossas orações, Senhor, nós adoramos ao Senhor. Eles então derramavam lágrimas, eles então choravam, eles então gemiam diante da presença do Senhor. E o Senhor vai dizer: eu não ouço. De sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Então o Senhor apresenta aqui duas coisas. A despeito dos choros, a despeito das lágrimas, a despeito do gemido, o Senhor não ouve, o Senhor não veja. O profeta está dizendo isso aqui por inspiração do Senhor. Por que o Senhor não vê? Por que o Senhor não aceita com prazer? Mas, irmãos, não é porque o Senhor não tem olhos para ver. Isaías diz que Ele tem olho para ver. Não é porque o Senhor não tem ouvido para ouvir. Não é porque o Senhor não tem a mão para acolher, para aceitar. Não é isso, meus irmãos. O final do versículo vai dizer que Ele não aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, o Senhor não tem prazer na adoração desse público. O Senhor não tem prazer naquilo que é o gemido, naquilo que é o louvor, naquilo que são as orações desse povo. Mas, irmãos, é que o povo estava praticando aquilo que era uma tática do Antigo Oriente Próximo. Os deuses, os ídolos, geralmente os adoradores de ídolos, eles tinham um conceito de que os deuses poderiam ser manipulados. Quanto mais você chorar, quanto mais você gemer, quanto mais você lacrimejar, isso vai comover o coração de Deus. E mesmo que Ele não queira, Ele vai atentar para a sua oração. Mesmo que Ele não queira, Ele vai ouvir o seu louvor, Ele vai receber o teu sacrifício. E aqui está dizendo: não, o Senhor não atenta. Meus irmãos, o povo de Israel parece que se esqueceu da doutrina da impassibilidade de Deus. Deus não tem paixões, não que Ele não tenha sentimento, mas não que Ele não ame ou não sinta misericórdia, ou que Ele não se condoa da pessoa, mas é que Deus não se move, Deus não se deixa manipular pelas nossas ações. Eles estavam chorando, eles estavam gemendo, eles estavam lacrimejando, com o intuito de Deus ouvir. O Senhor estava a dizer: eu não vejo, eu não ouço, eu não atento, eu não tenho prazer em vocês. Meus irmãos, quantas vezes nós também, nós adoradores do Senhor, quantas vezes, meus queridos irmãos, vivemos em vida pecaminosa, sabemos que a nossa vida está sendo uma vida que não agrada ao Senhor. No contexto deles, o primeiro pecado que foi aqui apresentado no nosso texto é o pecado do casamento misto. Eles estavam casando com adoradoras de deuses estranhos e achando que está tudo bem. E podem ir adorar, podem gemer, podem chorar, podem lacrimejar, e Deus vai atender, porque Deus vai se comover. O Senhor está dizendo: eu não atendo não, eu não atendo não. E quantas vezes, meus queridos irmãos, nós, em pecado, vivendo na desobediência daquilo que são os caminhos do Senhor, e a gente acha: não, o Senhor vai me ouvir. Posso estar em pecado, mas o Senhor vai me ouvir. O Senhor não resiste a quem chora na presença dEle. O Senhor não resiste a quem derrama lágrimas na presença dEle. O Senhor não resiste a quem lacrimeja, a quem geme na presença dEle. Meus queridos irmãos, Deus não se deixa ludibriar pelo seu povo. Deus não se deixa mover pelo seu povo. Se você está em pecado, se você está vivendo aquilo que não é a vontade do Senhor, pode chorar, pode lacrimejar, pode gemer, o Senhor estará nem aí. O Senhor não é igual os pais de coração de manteiga, que o filho lhe pede uma coisa e o pai diz não. Aí o filho sai a chorar, aí o pai diz: tá bom, toma. Não, o Senhor não é desse tipo. O Senhor diz não e não. Enquanto não obedecer a sua voz, Ele não vai atentar aquilo que é a nossa adoração. Portanto, atente para isso. Como está a sua vida? Vemos aqui, meus irmãos, de como a adoração não está desassociada da nossa vida. A nossa vida está intrinsecamente ligada com a adoração. Deus não faz divisão entre aquilo que você é de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, com aquilo que você é no culto. Deus não faz diferença, meu querido irmão,
pai, marido, você maltratando a tua família em casa de segunda a sábado, e aqui você parecendo mais espiritual, parecendo mais piedoso. Deus não faz separação. O próprio livro de Pedro, ele vai dizer: maridos, viver com sabedoria a vida comum, a vida conjugal em vosso lar. Porque se não for assim, se vocês não viverem de acordo com a vontade do Senhor, com a vossa esposa, o Senhor não vai atender às vossas orações. As vossas orações estarão impedidas diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus se importa não só com a nossa adoração, Deus se importa também com a nossa vida. A vida e a adoração andam juntas. E agora então no versículo 14, aí aparece a pergunta deles. Eles vão dizer por quê? Eles vão falar, por quê? Por que o Senhor não atende o nosso louvor? Se nós gememos, se nós choramos, se nós lacrimejamos, o Senhor vai dizer: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Meus irmãos, vemos aqui o Senhor então apresentando então a primeira razão no versículo 13 e 14 do porquê que ele odeia o divórcio. Porque o divórcio é uma infidelidade aos compromissos da aliança. O divórcio, ela quebra os compromissos da aliança. Ele é uma infidelidade àquilo que é os compromissos da aliança. Meus queridos irmãos, geralmente nós temos um conceito muito aquém daquilo que é o casamento. Geralmente a gente define o casamento como sendo união de duas pessoas que se amam, de sexos opostos, que se unem para viver em felicidade e gerar filho, e alegrar-se um no outro. Esse é um conceito, faz parte, mas não é o conceito total do casamento. Meus irmãos, aqui Deus nos apresenta um conceito daquilo que é o casamento. O casamento, meus irmãos, é uma aliança. O que é aliança? O casamento é um vínculo entre duas partes. O casamento é um vínculo entre duas partes, que vai envolver a terceira, que a gente já vai aqui mencionar. A palavra aliança aparece muito na Bíblia, e a expressão hebraica para o termo aliança, literalmente a tradução seria cortar. Aliança, literalmente traduzido, seria cortar uma aliança. Cortar. Ou seja, a aliança sempre remete àquilo que é o pacto ou vínculo de sangue. Ou seja, o vínculo de vida ou morte. Quando duas pessoas se dão em aliança no contexto bíblico, é de que essas pessoas se comprometem em cumprir, que ambas vai cumprir com os seus deveres e vai pagar, se possível, com a própria morte. Então, casamento é isso. Casamento, meus irmãos, é uma unidade, é um vínculo, é um pacto de sangue, onde ambas as pessoas se comprometem a cumprir com os seus deveres até que a morte os separe. E o que estava aqui a acontecer, meus queridos irmãos, é que esses judeus, esses hebreus, esses israelitas, estavam abandonando suas esposas para casar com mulheres estrangeiras. Por isso é que nesse texto está ligado com o texto anterior, do sermão anterior, é que muitos deles estavam se divorciando de suas mulheres, das mulheres que eles casaram desde a sua juventude, a fim de casarem com mulheres estrangeiras. Por isso é que está aqui no texto, né, que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Ou seja, aquela que você casou com ela quando era jovem, aquele que desde criança, ou desde a sua juventude, você casou com ele. Mas, irmãos, no contexto daqui de Malaquias, os estudiosos têm dito que provavelmente eles estavam se divorciando de suas mulheres a fim de casarem com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque essas aqui tinham riquezas, e no contexto do povo israelita aqui no livro de Malaquias, eles estavam em uma decadência socioeconômica. Estavam economicamente muito mal. Então, casando com essas mulheres, eles poderiam então se dar bem na vida. Ou seja, estavam montando um casamento interesseiro, não com base naquilo que são os princípios da aliança do casamento, mas sim um casamento interesseiro. Esse era o primeiro pecado, que era o pecado do casamento misto. O segundo pecado é que eles não somente estavam fazendo isso, mas estavam se divorciando de suas legítimas esposas, da mulher da sua mocidade, daquela com que ele casou quando jovem, a fim então de se casar com aquelas que têm mais posse, ou talvez as mulheres mais jovens, a fim então de agradar aquilo que é os seus desejos.
E o Senhor vai dizer: eu não ouço a vossa adoração, eu não recebo o vosso sacrifício, o vosso culto, porque vocês têm sido infiel aos compromissos da aliança. Meus queridos irmãos, nos nossos dias, muitas pessoas se divorciam porque não conseguem compreender aquilo que é o conceito de casamento. O casamento, meus queridos irmãos, não é apenas a união entre duas pessoas que se amam, de sexos opostos. O casamento, meus irmãos, é um vínculo, é uma aliança que essas pessoas fazem diante de Deus. Isso é que vai apresentar, isso é que nós vamos ver no próprio texto. Em seguida ele vai falar: o Senhor foi testemunha. A expressão aqui testemunha, meus irmãos, o conceito é diferente às vezes dos nossos dias. Nos nossos dias, no casamento, tem aquilo que a gente chama de padrinhos. Catolicamente a gente chama de padrinhos. Vou casar, então vou ter as minhas madrinhas, os meus padrinhos, aqueles que vão acompanhar o casamento. Mas no conceito bíblico aqui que é apresentado, testemunha não é apenas aquele que é padrinho, aquele que vai olhar, que vai acompanhar o seu casamento. Testemunha tem um conceito maior. E olha, meus queridos irmãos, que aqui o que é apresentado como testemunha do casamento é quem? O Senhor. Geralmente nós casamos e nós estamos preocupados com convidados, com os padrinhos, com a anjinha, para que o casamento esteja tudo bonitinho, para que pessoas possam contemplar, testemunhar o nosso casamento. E geralmente nos esquecemos daquele que é a principal testemunha do casamento, Deus. Deus se apresenta como sendo a testemunha do casamento. Não só aquele que está vendo, mas testemunha no conceito bíblico. A ideia é de que ele tem a função de garantir que as partes que entram em aliança poderiam cumprir os seus deveres. Ou seja, a testemunha era uma mantenedora da aliança. Ele firmava com a sua própria vida que essas partes que se dão em alianças, cada uma vai cumprir com os seus deveres. Portanto, nos é aqui apresentado Deus como testemunha da aliança do casamento. Esse aqui, meus queridos irmãos, então, o segundo elemento que entra no conceito de casamento. É a união entre duas pessoas que se dão em aliança diante de Deus, tendo Deus como testemunha. E se Deus é o testemunha, aquele que é o mantenedor, aquele que vai fazer com que o casamento, com que cada parte cumpra com os seus requisitos, vemos então, meus queridos irmãos, que casamento não é apenas um contrato social, o casamento também tem aspectos espiritual. Tem aspecto espiritual. Como dissemos no domingo passado, meus irmãos, o casamento não é um fim em si mesmo. O casamento é uma história pequena, mas que aponta para uma história maior. É uma realidade pequena que aponta para uma realidade maior. O casamento foi planejado para apontar aquilo que é a relação entre Deus e o seu povo. Este é o propósito do casamento. Razão pela qual que quando nós, na ressurreição, no mundo por vir, já não haverá casamento, porque ele já terá cumprido com aquilo que são os seus propósitos. Meus irmãos, no casamento, Deus visa isso. Visa com que o casal crente, a sua relação, o homem espelhe, represente Cristo na relação e a mulher represente a igreja na relação. Esse relacionamento entre Deus e o seu povo deve ser espelhado, deve ser comunicado a partir do relacionamento entre o homem e a sua mulher. E Deus é testemunha desse casamento. Meus irmãos, o casamento então, o divórcio então, ele quebra com esses compromissos de aliança entre as pessoas que se dão diante de Deus. Deus, meus irmãos, é aquele que veja, é aquele que testemunha, é aquele que garante que as partes entram em aliança. Por isso o Senhor odeia o divórcio. Meus queridos irmãos, o Senhor não tem prazer em divórcio. Diferente dos nossos dias, onde as pessoas se divorciam por qualquer motivo. Dormiu, acordou, já não quer, vai se divorciar. Nos nossos dias, onde as pessoas acham que o amor é quem sustenta o casamento, o conceito bíblico é diferente. É o casamento quem sustenta o amor. Não existe isso de que o amor terminou, a paixão acabou, vou sair de casa, a fim então de poder procurar outra paixão. Não existe isso, querido irmão. É o casamento quem sustenta o amor. A paixão, ela é passageira. O amor, ele às vezes é pequeno, às vezes é maior. Mas os laços de aliança é que vão vos firmar até que a morte os separe.
Geralmente nós nos esquecemos dos compromissos que a gente faz na hora do casamento. O pastor orienta os casados a dizerem, né, aqueles compromissos, aquelas alianças. Na pobreza, na riqueza. Na doença, na saúde. Na alegria, na tristeza. Geralmente os casais ignoram isso, esquecem disso. Mínimo problema que vem no casamento, quer ir para a mãe. Mínimo problema que vem no casamento, quer pensar em divórcio. Meu querido irmão, Deus não se agrada do divórcio. Deus diz enfaticamente que Ele odeia o divórcio, porque o divórcio ele é uma infidelidade àquilo que são os compromissos do casamento. O divórcio apontando para a relação entre Deus e o seu povo, ou o casamento apontando para a relação entre Deus e o seu povo, o divórcio vai quebrar isso. O nosso Deus não é um Deus que se desposa de sua esposa. O nosso Deus não é um Deus que se divorcia da sua esposa. Ele só tem uma, a sua igreja. Acontece o que acontecer, ele está firmado a essa esposa que é a sua igreja. E o casamento foi colocado para apontar para isso também. Portanto, meus irmãos, Deus não se agrada com o divórcio. No entanto, gostaria aqui de apresentar algumas coisas. Esse é um ponto que é apresentado. O casamento, então, ele é uma infidelidade aos compromissos da aliança. No entanto, há alguns casos na Bíblia que o divórcio é contemplado como sendo permissível. Permissível não por causa de Deus. Deus não se agrada do divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas é permitido por causa da dureza do nosso coração. E um dos textos, meus irmãos, é o que nós lemos na liturgia, quando o reverendo Tiago leu Mateus capítulo 19, quando é perguntado para Jesus sobre a questão do divórcio, e o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, vocês não têm lido que no princípio o Senhor, não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só. De modo que são dois, ou que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Eles então vão perguntar, então por que Moisés permitiu dar a carta de divórcio? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu dar o divórcio. Meus irmãos, embora Moisés tenha permitido se elaborar um certificado de divórcio, isso está lá em Deuteronômio 24, versículo 1, o divórcio nunca foi ordenado no Antigo Testamento. E aqui Cristo, ele vai sancionar, ele vai permitir o divórcio apenas em caso de imoralidade sexual. Jesus Cristo vai dizer que, a não ser por relações sexuais ilícitas, está no versículo 3 do capítulo 19 de Mateus, a não ser que uma das partes seja infiel no casamento, ali sim, pode ter divórcio. Mas o Senhor vai permitir esse divórcio é por causa da dureza do vosso coração, porque você não vai perdoar, ou porque você não está apto a perdoar, ou porque você não está preparado a conviver, perdoar a sua esposa, seguir a vida. Porque na verdade o que o Senhor quer é a restauração do casamento. Então o Senhor diz isso. Houve o adultério, houve uma parte que foi imoral, houve imoralidade sexual. Aí sim você tem a legalidade para divorciar. Não que aconteceu e logo já pode se divorciar. Você ainda pode lutar pelo seu casamento, caso queira. Mas se você achar que não vai conseguir, você pode se divorciar. Esse é uma das exceções com relação ao divórcio. A segunda exceção, meus irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo vai tratar sobre o casamento de maneira extensiva. Paulo vai falar sobre aqueles que são casados com aqueles que são ímpios. Caso aqueles que casaram, os dois eram ímpios, e o evangelho veio e alcançou uma das partes. E Paulo então vai dizer o seguinte lá, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo então vai escrever o seguinte, ele vai dizer a partir do versículo 10, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone.
E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fique sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Deus vos tem chamado a paz. Verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Essa é a segunda exceção que é apresentado para a questão do divórcio. É no caso onde duas pessoas que se casaram, os dois eram ímpios, o evangelho alcança uma das pessoas. Então, alcançando uma das pessoas, que o seu cônjuge então vai perceber que parece que a pessoa que foi alcançada por Jesus Cristo já não é aquela mulher que ele casou com ele. Já não é aquela pessoa que vai com ele para a balada, que vai com ele encher a cara no final de semana. Já não é aquela pessoa que vai curtir a vida com ele, mas é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, já acreditem. Para muitos casamentos isso é terrível para a parte daquele que não se converteu. Eles vejam que a sua mulher já não é mais a sua parceira no pecado, já não é mais a sua parceira de balada, já não é mais aquela mulher que veste de maneira inadequada e ele se gloria de andar com uma mulher assim mal vestida na rua, porque ele tem prazer quando os homens olham para a sua mulher e no seu coração fala: pode olhar, é minha mulher. Mas agora é aquela mulher que se veste para o Senhor, se veste com ordem e decência, se veste com modéstia e decência, se veste para a glória e honra do Senhor. Muitas dessas pessoas, eles vivem sufocados, não aguentando essa nova pessoa que ela se transformou, e muitas dessas pessoas não querem mais ficar no casamento, eles pedem um divórcio, querem sair fora. E Paulo vai dizer, nesses casos, se ele quer morar contigo, não divorcie, ou seja, está reafirmado o casamento. O Senhor não é a favor do divórcio, mas se ele não suportar e ele quer sair, que vá, que se aparte, pois o Senhor nos chamou à liberdade e não à escravidão. Então são esses as duas únicas exceções com relação ao divórcio, no caso de adultério e no caso de um incrédulo que já não quer viver com a sua mulher que se converteu ao Senhor. Meus irmãos, lutemos pelo casamento. Infelizmente, nos nossos dias, temos visto como as pessoas têm visto o casamento como se fosse uma roupa, onde você usa e facilmente você troca, facilmente você tira. Não, meus irmãos, Deus é a favor do casamento. Ele odeia o divórcio e Ele nos chama a um compromisso de fidelidade na relação conjugal. A segunda razão, meus irmãos, do porquê que Deus odeia o divórcio, está no versículo 15 até o versículo 16, onde então vemos que o Senhor odeia o divórcio porque o divórcio é uma infidelidade aos compromissos da aliança. Primeiro, o divórcio é uma infidelidade aos compromissos, aos compromissos da aliança, e segundo, o divórcio é uma infidelidade aos propósitos da aliança. Olha o que vai dizer no versículo 15, versículo 16. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Mas quer dizer, irmãos, essa parte do versículo 15 é difícil de ser traduzido no hebraico. Mas parece que a ideia que o Senhor aqui está apresentando é o seguinte: o Senhor era poderoso para fazer muitos, mas por que o Senhor fez somente um? A resposta está aqui. Ele buscava a descendência que prometera. Ou seja, o que é isso? Aqui a descendência faz referência à semente, à linhagem que prometera. E essa ideia de prometer, a descendência prometida, pode nos remeter a dois casos. O primeiro caso é lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor cria a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Onde o Senhor então vai apresentar que aqueles que são a semente da mulher são aqueles que vão ser parte do povo do Senhor, adoradores do Senhor. E aqueles que são a semente de Satanás são aqueles que vão ser ímpios, que vão viver na contra-vontade do Senhor, que vão ser ímpios e inimigos do povo do Senhor. O segundo caso é então quando é apresentado lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão a fim então dele suscitar a descendência santa, aquele que é o povo do Senhor. Em todo caso, meus irmãos, o que nos é apresentado aqui, o que está aqui nos ensinar é o seguinte: é que o Senhor tem um povo.
O Senhor tem um povo que o adora. E esse povo geralmente é produzido naquilo que é o contexto da família da aliança. Igual o livro que nós ganhamos hoje no almoço da família. O livro excelente tem esse título, Família da Aliança. Mas, queridos irmãos, para Deus, Deus não trabalha apenas com pessoas individuais. Desde o princípio da criação, Deus trabalha com um povo. Deus trabalha em aliança. Foi assim com Adão e Eva. Deus disse: no dia que você comer, certamente morrerás. Adão comeu, e quem recebeu as consequências do pecado de Adão? Não somente Adão e Eva, os seus filhos também. Foi assim com Noé. O Senhor chamou Noé para lhe salvar do dilúvio, mas chamou também Noé e a sua família. Foi assim com Abraão. O Senhor chamou Abraão, a sua esposa e os seus filhos. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus que trabalha com a família, assim como nós cantamos nas canções aqui. Um dos textos, meus irmãos, muito conhecido, lá em Josué 24, que ele vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O outro texto que nós lemos na liturgia, Salmo 127, diz que a herança do Senhor são os filhos. Meus queridos irmãos, com esse texto, então, estamos aqui a aprender que os filhos são a herança do Senhor. O Senhor busca, por meio do seu povo, a sua família, que seja uma família da aliança, uma família cujo pai, cuja mãe, cujos filhos adoram ao Senhor, uma família que é distinta das restantes famílias deste mundo, uma família que tem um compromisso dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, aqui vemos então aquilo que é o propósito do casamento. Além de apontar que a relação entre Deus e o seu povo, o casamento também, os filhos, é para então ser criados para a glória do Senhor, é para serem criados para o Senhor. Meu querido irmão pai, se você prepara o teu filho, se você prepara os teus filhos apenas para serem médicos, para serem advogados, para serem esportistas, músicos e qualquer outra coisa, mas não os têm criado para honrar e obedecer a Deus, vocês têm fracassado. Os filhos são do Senhor. O maior legado que um pai, que uma mãe pode deixar para o seu filho é o legado de os apresentar ao Senhor. Quantos dos pais se orgulham dizendo: eu dei educação para os meus filhos, eu paguei os estudos dos meus filhos, eu paguei a faculdade dos meus filhos, agora ele está ali, é um homem servido, é um homem na sociedade. Quantos erguem a boca para dizer em tons de orgulho disso? E você deve fazer isso. Mas, meus irmãos, há uma coisa muito mais importante. Antes de criá-los para a sociedade, nós os criamos para o Senhor. Antes de os criar para ser um médico, para ser um advogado, para ser um cientista, para ser um engenheiro, nós os criamos para serem servos do Senhor. Esse é um dos propósitos que Deus estabelece ao trabalhar com a família da aliança. Os filhos não são nossos filhos, mas são filhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, é que nós encontramos vários imperativos nas Escrituras, dizendo, por exemplo, instruir os meninos, instruir os filhos nos caminhos do Senhor. Por isso é que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, um texto extensivo, onde vai dizer daquilo que é a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Por isso que nós vamos encontrar textos como, por exemplo, Provérbios 22, versículo 6, para educar os filhos no caminho do Senhor, e quando eles crescerem não se apartarão disso. Querido pai, querida mãe, os teus filhos têm sido educados para o Senhor? Têm sido instruídos no caminho do Senhor? Ou será que você está apenas preocupado em ele ser um bom doutor, ser um bom médico, ser um bom cientista, engenheiro, e não ser alguém que vai olhar para ele e dizer: olha, ele é um servo do Senhor. Alguém cujo coração poderia ser descrito como o coração de Davi, alguém de acordo com o coração do Senhor. Alguém que poderia ser descrito como o crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Como nós temos educado os nossos filhos, como temos educado os nossos filhos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se vocês acham que o domingo, a escola dominical é suficiente para instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, você está muito mal enganado. A escola dominical não é suficiente. Faça as contas comigo. Quantas vezes você envia o teu filho para a escola lá secular, podemos assim dizer, para a academia lá fora, semana de segunda a sexta, e em muitos casos ele vai lá entre as 7 e sai às 16 horas
da tarde, às 16 horas. Mas na escola dominical é só no domingo. Em muitos casos é 1 hora e poucos minutos. E você acha que isso é suficiente para o teu filho ser instruído nos caminhos do Senhor? Meu querido irmão, pai e mãe, você é chamado a instruir diariamente o teu filho. Deuteronômio diz ao levantar, ao sentar, ao caminhar, ao comer. Ou seja, é uma instrução assim intencional, é uma instrução contínua, instruindo os teus filhos sempre, em toda a instrução, seja na refeição, da graça. Filho, sabe por que nós precisamos da graça? Porque o alimento é o Senhor que nos providencia. O papai trabalha, mas como diz o Salmos 127, em vão é levantar de madrugada e trabalhar. Se o Senhor não for com a casa, em vão edifica o papai. Você precisa instruir isso para os teus filhos. Eu gostaria, meus irmãos, de dar uma palavra de encorajamento para aqueles que trouxeram os seus filhos para a igreja, oraram pelos seus filhos, deram Bíblias para os seus filhos, mas os filhos chegaram a uma idade adulta e hoje já não estão dentre nós, já não estão na igreja, já não fazem parte do povo do Senhor. Eu sei, meu querido irmão, se você é pai ou mãe que passa nessa situação, eu sei que dói. Eu sei que dói você ter que ver o teu filho não estar contigo. Eu sei que dói você ter que ver, ter que ler Josué 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que dói você ter que ver que você instruiu os teus filhos, trouxe ele para a igreja, mas hoje eles estão desviados dos caminhos do Senhor. Muitos desses pais procuram pelo pastor e falam: pastor, no que eu falhei? Eu fiz tudo direitinho, eu trouxe ele para a igreja, eu dei Bíblia para ele, eu instruí ele nos caminhos do Senhor, mas ele se desviou. Pastor, no que eu falhei? Talvez você tenha vivido com um peso de consciência pelo teu filho desviado. Meu querido irmão, tira esse peso. Se você instruiu o teu filho realmente no caminho do Senhor, tira esse peso da sua consciência. Ele cresceu e a responsabilidade é dele. Certa vez eu estava aqui na igreja e eu falei para o reverendo Tiago: reverendo, olha, eu estou lidando com uma situação do meu amigo em Angola, está passando por uma situação no casamento muito difícil, e eu estou acompanhando ele, aconselhando ele, mas olha, eu não consigo dormir muitas vezes, eu não consigo ficar em paz, porque o sofrimento dele me aflige, de tal maneira que eu posso emagrecer por causa do sofrimento dele. Tem momentos que eu não durmo por causa do sofrimento dele. Ele olhou para mim e falou: meu irmão, realmente é assim. São os fardos do ministério. Mas lembre-se de uma coisa: você não precisa carregar a cruz dele. O Salvador dele já fez isso por ele. Você não precisa levar o fardo dele. Chora com ele, mas não precisa levar esse fardo contigo. Assim é também, meus queridos irmãos pais. Você não precisa carregar esse fardo contigo. Se você instruiu o teu filho no caminho do Senhor, você trouxe ele para a igreja, mostrou para ele o caminho do Senhor, e hoje ele se desviou, você não precisa levar esse fardo sobre a sua vida. Você fez a sua parte, você deu o seu exemplo. Ore ao Senhor, lamente, mas não leve esse fardo contigo. Se você cumpriu com a tua responsabilidade, Deus sabe. Mas continue orando, continue clamando, continue orando, continue buscando, continue evangelizando esse seu filho, continue mostrando aos seus filhos o caminho que ele se desviou. E o Senhor certamente é fiel para que aquelas sementes do evangelho que foi lançado no seu coração desde criança, no devido tempo, possam germinar o seu fruto. Conta essa história, meus queridos irmãos, de um velho, de alguém já avançado em idade, que é alguém que já estava com 90 anos de idade. Ele então, nos seus 90 anos já de idade, ele já lá à beira da morte, já bem velhinho, ele estava um dos dias lá no seu quintal, e ele se lembrou de uma pregação que ele ouviu de um puritano quando ele era adolescente. Viveu toda a sua vida em piedade. Em 90 anos, ele se recordou da pregação de um puritano, e ali ele então se converteu ao Senhor. No ano seguinte ele morreu com 91 anos, e no seu túmulo foi escrito: aqui morre o mais velho em idade, mas um bebê na graça. Morreu com 95 anos, morreu com 90 anos na impiedade,
mas com 1 ano na graça do Senhor. Então, meus irmãos, não negligencie o poder da palavra de Deus. Você pregou para ele, você mostrou para ele os caminhos do Senhor. Continue orando. Em algum momento, o Senhor vai trabalhar no coração dele. Em algum momento, aquela dureza vai ser derrubado. Ele vai se prostrar aos caminhos do Senhor. Como filho pródigo, ele vai voltar para aquilo que são os caminhos que ele aprendeu quando criança. Meus irmãos, então, em conclusão, vemos aqui, meus irmãos, então, 2 razões do porquê que o Senhor odeia o divórcio. A primeira é que porque o divórcio é uma infidelidade aos compromissos do Senhor. E o segundo, meus irmãos, é porque o divórcio é uma infidelidade àquilo que são os propósitos do Senhor de ter uma família da aliança, cujos pais, cujos filhos são aqueles que se alegram em adorar ao nosso Senhor. Como povo de Deus, nós somos chamados a seguir a agenda deste mundo, a essa modernidade líquida. Somos chamados, meus irmãos, a estar firmados naquilo que é a palavra do Senhor. Nós nos casamos até que a morte nos separe. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Essa palavra é o reverendo Tiago.